Você está com dificuldade de achar informações sobre creches aqui em Portugal? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou compartilhar com vocês várias informações que eu descobri. Oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lídia e esse canal foi criado para contar um pouquinho sobre a nossa família, nosso dia a dia, né, e o que nós passamos aqui em Portugal desde que a gente resolveu mudar para a Europa. E um dos temas que eu tive muita dificuldade de achar na época foi sobre creches aqui em Portugal. A creche aqui se chama Infantário e eles aceitam crianças a partir dos 3 meses de idade. Aqui tem bastante coisa diferente do Brasil. Por exemplo, o ano letivo aqui começa em setembro e eles fazem normalmente, né, a maioria das creches, uma pausa aí no finalzinho de agosto. Ficam 2 semanas, 15 dias sem aula e voltam a ter aula normalmente em setembro, comecinho de setembro. Dependendo da creche, se for pública ou se for particular, pode ser que ela tenha durante o ano letivo, né, de setembro até agosto do ano seguinte, outras semanas que elas emendem alguns feriados. E normalmente feriados nacionais, né, que são daqui de Portugal, as creches também fecham e não tem aula. O período de inscrição para creche pode variar bastante. Normalmente, creche pública aqui começa o período de inscrição março e abril, e creche particular também. Existe um programa aqui em Portugal que chama Creche Feliz e é um programa destinado para crianças que nasceram depois de 1º de setembro de 2021, que no caso, o que quer dizer com isso, né? Um programa de que essas crianças elas vão ter gratuidade para estudar nas creches públicas, em AMAs cadastradas ou em creches particulares que se inscreveram para participar do programa. E aí, no caso dessas creches particulares, o que acontece é que o governo vai pagar direto para essas creches a vaga para o seu filho poder estudar lá. Ele é um programa relativamente novo aqui em Portugal, então tá tendo algum tipo de informação, às vezes, que não tá muito clara pra gente ainda, mas já existe um aplicativo que você consegue buscar as creches que estão fazendo parte do programa e se ela tem vaga ou não para você tentar inscrever o seu filho. O período de inscrição também é entre março e abril, e se você chegar no período do ano, né, que no meio do ano letivo aqui, o ideal é você ir diretamente nas creches para ver se possui vaga ou não. A experiência que eu tô tendo com esse programa é que na região onde nós estamos, nenhuma creche pública tem vaga e nem as creches particulares a gente conseguiu vaga no meio do ano letivo. Então eu tive que aguardar realmente começar agora esse ano a inscrição, né, em março e abril, para fazer a inscrição para o meu filho, para o Pietro, começar a estudar em setembro deste ano. Mas se você quiser saber mais sobre o programa, recomendo que você acesse o site da Segurança Social, que lá você vai ter bem mais informações detalhadas sobre esse programa específico, tá? O que eu vou passar aqui é mais informação no geral das creches. Então, quando você vai fazer uma pré-matrícula ou matrícula do seu filho na creche, eles vão pedir alguns documentos, tanto da criança quanto documentos dos pais. Da criança, né, se ela for daqui, eles vão pedir o cartão cidadão, que no cartão cidadão mesmo já tem vários documentos. Se ele não for daqui, você tem que apresentar o passaporte, a certidão de nascimento, o NIF, o NIS, o número de utente e a carteira de vacinação. No nosso caso, eles pediram a carteira de vacinação já daqui de Portugal, ou seja, você já tem que ter levado a carteira de vacinação num posto de saúde para que eles transcrevam, né? É como se fosse transcrever mesmo, né? Para a carteira de vacinação daqui de Portugal. No caso do Pietro, meu filho, o calendário vacinal era um pouquinho diferente. Então, por exemplo,
Ele veio do Brasil com as vacinas todas tomadas pela idade dele. Só que chegando aqui, pelo calendário vacinal daqui, ele já deveria ter tomado uma vacina. Então ele chegou aqui já tendo que tomar uma vacina diferente, que era do calendário do Brasil. Então é esse calendário que eles pedem que você leve, né? A carteira de vacinação, no caso do seu filho, com base no calendário vacinal daqui de Portugal. E tem locais, creches, que pedem outros tipos de documento, como declaração declaração médica da criança, fotos. Isso tem algumas coisas que podem variar de creche para creche. Dos pais, na maioria das vezes, eles vão pedir contrato de arrendamento, que é o principal. Então, se você não tiver ainda um lugar para você morar, dificilmente você vai conseguir fazer a inscrição do seu filho na creche. Os demais documentos, como NIF, NIS, passaporte ou o próprio cartão cidadão, se você já tiver ou não, né? Se não tiver o cartão cidadão, na maioria das vezes o passaporte serve. Se você estiver trabalhando, eles pedem que você apresente os últimos olerites para comprovar a renda. Então, no caso dos dois pais trabalhando, você tem que apresentar o comprovativo de os olerites de ambos os pais. E eles pedem também o imposto de renda, né, que aqui é o IRS, do ano anterior. Se você chegou recente e você não tem, leve só os olerites mais recentes dos pais ou de um dos pais, de acordo com o que vocês tiverem. Dependendo da quantidade de vagas que tem na escola e o número de crianças, né, que fizeram essa pré-matrícula, eles vão escalonar pelo escalão da família. Então, para analisar isso, eles vão olhar os rendimentos da família e o número de pessoas daquela família, que é o que eles chamam de agregado familiar. Então, na maioria das vezes, eles vão pedir também um relatório do site da Segurança Social falando do agregado familiar. O que é agregado familiar? É as pessoas que moram naquela casa, tipo, aquela família. Então, por exemplo, aqui em casa, o agregado familiar é o Daniel, eu, a Mariana e o Pietro, somos nós 4. Então tem um relatório que a gente tira no site da Segurança Social, que tem o nome de cada um, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem é a enteada, e os documentos de cada um, e a gente tem que apresentar isso também para eles como documento para fazer a matrícula da criança. Muitas creches, na maioria das vezes, inclusive as particulares, cobram um valor de matrícula. Valor de inscrição. E, por exemplo, se você fizer a inscrição do seu filho numa creche particular e numa creche pública, e seu filho for selecionado, tiver a vaga na creche pública, você não tem o reembolso do valor que você pagou da inscrição da creche particular. Então, isso tem que ficar muito claro. A maioria delas não reembolsam esse valor. E uma outra coisa que eles analisam quando eles vão ver as vagas das crianças é que se você já tem um filho que estuda naquela creche, eles vão dar prioridades para que os irmãos estudem na mesma escola, né, no caso, para que não fique tão complicado para os pais levar um irmão numa creche e outro irmão para outra. Então isso também é analisado quando eles vão fazer as inscrições dessas crianças. É legal trazer também a informação que não é porque a creche é pública que você não paga nada. Muitas das creches você tem que sim pagar um valor, uma ajuda de custo. Na maioria das vezes é mais relacionado à alimentação e esse valor varia entre 1 ou 2 euros por dia. Mas também pode variar de creche para creche, enfim, se seu filho só vai almoçar, se ele vai almoçar e lanchar, o que a creche em si oferece. Então agora eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência com a creche. Porque o Pietro, eu já havia feito a matrícula dele, né, em abril, para que ele começasse a estudar em setembro numa creche particular. Para eu não ficar dependendo da vaga da creche pública, porque eu fiquei com medo dele não conseguir vaga. Então, para garantir que ele teria uma escolinha, né, uma creche para ele ir, eu fiz a matrícula nessa creche num colégio particular para ele. E eu consegui arrumar um emprego. Então, para isso, eu precisaria que ele entrasse antes na creche, não só em setembro. E claro que eu entrei em contato com todas as creches públicas e nenhuma delas tinha vaga. Então, eu recorri a esse colégio que o Pietro já estava matriculado para começar em setembro, para ver se eu conseguiria antecipar e colocar ele agora já de uma vez.
e graças a Deus a diretora deu o ok que ele poderia entrar agora uns meses antes de setembro e ele já iniciou. Então, o que eu vi em relação a creches públicas, né? A maioria das creches públicas, elas cobram um valor de mensalidade e um valor de alimentação. Então você tem duas opções, você pode pagar o valor total, que é a mensalidade já com a alimentação do seu filho, ou você pode pagar só a mensalidade e você manda todas as comidas que seu filho vai precisar na creche, né? Foi o que nós optamos inclusive em fazer, eu pago só a mensalidade e eu mando toda a comidinha do Pietro todos os dias para ele. As creches normalmente funcionam entre 7 e 7h30 da manhã, até 6h30, 7 horas da noite. E você pode deixar a criança, né, de manhã e ir buscá-la no período da noite. Algumas creches têm o horário máximo para você deixar a criança, tipo, a partir das 9h30, a gente não indica que você venha trazer a criança, provavelmente porque eles já têm alguma atividade que estão sendo desenvolvidas e por aí vai. As creches aqui, a maioria delas, né, tanto públicas quanto particulares, têm uniforme. Então, na maioria das vezes, as crianças vão de roupa normal, né, para a escola e eles colocam uma bata por cima, na maioria das vezes de manga comprida e fechadinha, que é com o nome da criança, então para identificar todas as crianças, todas iguais com esse uniforme, que eles indicam aonde você tem que comprar. E às vezes eles pedem também que você compre boné ou boina, enfim, um chapéuzinho para as crianças, principalmente para quando elas vão brincar no sol, né, em local aberto, esse tipo de coisa, eles estarem com um bonezinho na cabeça. Todos esses uniformes, né, mesmo, tipo, quando tem, no caso de escola pública, né, que é calça, blusa, t-shirt e por aí vai, eles vão te orientar onde você vai comprar. No caso do Pietro, eu tive que comprar um kit de uniforme para ele, com fato de treino, que nada mais é do que uma roupa de treino, porque ele tem aula de ginástica, uma sapatilha própria por causa do chão e essa bata com esse chapéu que ele tem que usar. Além disso, é necessário comprar para a criança, para ela levar todos os dias para a escola, o babador, né, que ele vai comer lá, pratos, talheres, uma marmitinha para já mandar a comida dele aquecida, para não ter que tirar e aquecer a comida, são várias crianças, não dá para fazer isso para todas as crianças, e uma lancheirinha onde vai o lanche dele da tarde, né? E as professoras sempre orientam para que você mande sempre coisas o mais saudáveis possíveis. Afinal, as crianças sempre vão estar olhando uma o que a outra está comendo, porque eles comem todo mundo junto, né? A maioria das escolas públicas possuem site, algumas delas possuem a área dos pais para você acessar e ver imagem dos alunos e tudo mais, mas isso é mais comum nas creches particulares. Algumas, inclusive, têm um aplicativo que você consegue baixar, ter contato, né, trocar mensagens diretamente com a professora, ver fotos, né, de como foi o dia da criança. Algumas aplicações vêm avisando se ele comeu bem, quantas vezes trocou a fralda, então isso varia muito de creche para creche. Mas normalmente esse tipo de informação você só consegue nas creches que são particulares. E tanto nas creches públicas quanto nas particulares, eles têm um limite máximo, claro, de criança por creche e sempre tem a professora e as auxiliares, que são pessoas que vão estar também no dia a dia ali com as crianças e que vão auxiliar as professoras por causa do volume de crianças que fica na sala. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi totalmente focado em família, realmente. Quem vem pra cá e quer entender um pouquinho mais como são as creches aqui, tanto públicas quanto creches particulares. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as mamães que você sabe que pretendem vir aqui para Portugal ou que já moram aqui e que estão grávidas, vão ter o primeiro filho, para elas saberem um pouquinho também de como que funciona isso aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários uma mensagem que eu faço questão de responder todos vocês que interagem comigo por aqui. Um beijo e até mais!